Bom, minha gente, hoje dia da gente falar sobre um dos mais frequentes filósofos nas provas do Enem e também um sujeito que pode ser utilizado para os temas da atualidade, assim, em todos os âmbitos que vocês imaginem. Estou falando do sociólogo, filósofo, pensador polonês Zygmunt Bauman, o criador do termo modernidade líquida. E aí nós temos uma quantidade enorme de livros dele que falam exatamente a individualidade numa época de incertezas, esses tempos líquidos, o amor líquido. E ele trabalha com esse termo, modernidade líquida, que é um termo que os demais pensadores chamam de pós-modernidade. Só que ele não quer dar uma ideia de que os tempos atuais sejam posteriores à modernidade. Ele quer dar uma ideia de continuidade com transformação, porque nós vivemos tempos que são, sim, interiorizados na modernidade, só que não mais na mesma modernidade que foi projetada lá nos séculos XVI, XVII, e principalmente que vai se consolidar a partir do século XVIII. Então, deixa eu colocar para vocês aqui já os primeiros slides e nós vamos falar algumas coisas sobre a modernidade líquida. Olha, vocês vão usar muito. Teria muita coisa para falar. Eu vou procurar ser o mais objetivo possível com vocês. Então, aqui está a figura do Zygmunt Bauman, e uma das grandes preocupações dele, a gente vai ver assim, eu vou pegar as influências dele, as principais características das obras, o que traz, eu vou procurar dar para vocês não apenas assim as ideias que o Enem pode exigir de vocês, que são as ideias mais macro do pensamento dele, mas também uma análise que ele faz sobre as sociedades contemporâneas e os efeitos nocivos da globalização e principalmente do neoliberalismo. Vocês têm que entender que assim, o Bauman é um grande crítico do neoliberalismo, porque o neoliberalismo ele corroeu os espaços públicos, ele deteriorou ela precarizou as relações de trabalho, ele deteriorou as relações interindividuais de solidariedade que foram elementos fundamentais na formação do mundo moderno. Não nos esqueçamos dos lemas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Porque mesmo que o projeto dessa modernidade sólida fosse uma igualdade política e jurídica e não propriamente econômica, a fraternidade e a própria proposta de Estado que se trazia envolvia também a garantia de direitos sociais. Não nos esqueçamos, por exemplo, de Rousseau. Rousseau nos falava da ideia de que a verdadeira democracia e a verdadeira liberdade elas somente aconteceriam caso não houvesse na sociedade pessoas tão pobres, suficientemente pobres, que tenham a necessidade de vender a si mesmos, e nem pessoas suficientemente ricas que tenham a possibilidade de comprar outras. E ele não falava apenas no âmbito da própria relação do trabalho, por exemplo, com a escravidão ou formas análogas à escravidão. Ele falava do termo político. Perceba, o Rousseau falava de coisas que até hoje nós temos discussões em torno de projetos assistencialistas que são realizados pelo Estado. Vamos observar, por exemplo, a própria popularidade crescente que nós temos sempre que há essas políticas assistencialistas, o Bolsa Família, o auxílio emergencial, a popularidade que resulta para os próprios condutores do poder político. E isso também é um reflexo de sociedades que se tornam cada vez mais desiguais. E aí, quando o Bauman, olha a carinha dele, né? Quando o Bauman coloca a ideia de que os tempos atuais, nesse individualismo exacerbado, fizeram com que nós deixássemos de nos preocupar com o outro. E isso é também uma forma de deixar de se preocupar com a humanidade como um todo. Aqui só uma curiosidade, uma foto do Bauman em 53. O Bauman ele participou ativamente da guerra contra os nazistas, imagine, um judeu polonês, e ele se uniu às tropas soviéticas no combate à presença dos nazistas na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, já na segunda etapa da guerra, porque não nos esqueçamos que os soviéticos também invadiram a Polônia.
terminada a guerra, o Bauman até trabalhou para o Serviço de Inteligência e Informações do governo socialista polonês durante um tempo, embora sempre tivesse sido um ferrenho crítico do modelo soviético, sobretudo stalinista, e sempre manifestou isso. E aí, justamente nesse momento, é que ele começa a ter toda a sua percepção, seus estudos, seu aprimoramento filosófico, seu aprimoramento de estudos de psicologia, conheceu muito da escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, a ideia de toda a racionalidade que acabou se transformando num instrumento totalitário de dominação. E o Bauman ele vai produzir essa conscientização extraordinária da pós-modernidade, que ele chamava de modernidade líquida. Então vamos lá, vamos falar de algumas coisas aqui. 3 ideias que são fundamentos para este autor. Influência do marxismo. Agora, a gente tem muita ideia assim, marxista, comunista. Não, cara, não. Vamos lá. A gente está além disso, né? A gente não está naquela coisa rasteira que praticamente sequer está abaixo da linha da própria poeira, pensar dessa maneira tão esdrúxula, pitoresca e idiota. Mas o que é o sistema marxista que dava a ele a explicação? Ele dizia o seguinte, as mudanças, elas sempre se estabelecem como mudanças estruturais nos sistemas produtivos. Tu não vai compreender as transformações da sociedade, olha bem, por mais que ele usasse esse marxismo, olha a terceira influência, é uma influência da corrente humanista do marxismo, gramsciana, da própria escola de Frankfurt, da ideia de Adorno, Horkheimer, e esses caras eles colocam o seguinte, olha, eu vou sim observar e estudar as mudanças nas estruturas do sistema produtivo para que eu consiga compreender a sociedade. Mas eu não me atenho à ideia de um determinismo econômico. Percebam, nós já temos ali diferentes interpretações do próprio marxismo. E aí a gente vai ver nitidamente que para ele existe uma modernidade sólida, que tem justamente aquela ideia da formação do capitalismo industrial sólido, pesado. Ferro, aço, Fordismo, Taylorismo, a ideia da formação daquele capital que necessitava grandes áreas de parques industriais, de zonas de produção extraordinários, aquelas linhas de montagem, uma quantidade enorme de trabalhadores, uma quantidade enorme de matérias-primas e fixação regional para esse capitalismo leve que o neoliberalismo trouxe, sobretudo o capital financeiro. Hoje em dia, o grande capital ele viaja na digitalidade dos dedos. Basta a gente ter uma formação de pensamento, basta nós termos uma capacidade de compreensão tecnológica e uma boa orientação que nós podemos fazer com a digitalização, a transferência de capitais, de investimentos, sem que nós saiamos de um determinado lugar. E os grandes executivos hoje viajam sem capital algum, ao contrário de determinados políticos brasileiros que usam a cueca, a calcinha, a própria bunda para guardar dinheiro, né? Mas, assim, o grande capital, ele viaja livre, essa é uma das metáforas que ele diz, porque, afinal de contas, não há mais a necessidade sequer da moeda física. Olha a quantidade de bitcoins que nós passamos a ter a partir de agora e das referências financeiras que passamos a desenvolver, mas com um aprimoramento extraordinário da capacidade tecnológica, também se tornaram muito mais leves as possibilidades de produção. Hoje em dia nós estamos diante da realidade de impressoras 3D que são capazes de montar uma peça necessária para a produção na tua frente em poucas horas. Então, essas são grandes preocupações. E aí ele trabalha muito. A divisão dele de modernidade sólida para modernidade líquida se dá muito em função dessa transição do capital industrial pesado para o capital industrial leve. E, como eu falei para vocês, olha só, a influência é da corrente humanista do marxismo. Não é nem perto o marxismo ideológico de fundamentação de governos socialistas, não é isso que ele queria, muito menos do stalinismo, tá? Ele inclui o stalinismo nos próprios modelos totalitários que foram resultantes da modernidade sólida como uma coisa negativa. E os temas centrais dele, a grande preocupação dele, se estabelece em torno da liberdade.
se estabelece em torno da liberdade, sempre esse pensamento em torno do que é a liberdade é um princípio fundamental de todo o pensamento. Liberdade e emancipação. E ele nos deixa a pergunta se nós somos verdadeiramente livres no mundo atual, ou se nós temos apenas uma falsa sensação, uma ilusão de liberdade. E mais, a emancipação. Até onde eu sou verdadeiramente emancipado? Pois bem, então vamos falar de tudo isso agora. Então vem comigo. Ó. Ele chama a modernidade ela já surgiu como uma destruição criadora. Olha que interessante, um processo de ruptura com o passado e com a tradição, para a construção de um mundo baseado na razão e na ciência. Opa, então, quando é que ele coloca a ideia da modernidade? Justamente lá no século XVI, quando começa o humanismo, mas principalmente XVII, a Revolução Científica, XVIII, iluminismo, liberalismo, as revoluções burguesas, os ideais daquele iluminismo, deixando para trás o que era o considerado antigo regime, que já estava obsoleto, que já não oferecia mais condições dignas de existência para aqueles que não eram mais súditos, mas sim cidadãos. E aí ele nos dá algumas marcas de como a modernidade iluminista ela destruiu o antigo para criar o novo. E aí olhem quantos pensadores a gente já estudou acerca que trabalharam acerca dessas transformações. Tu pega, por exemplo, Max Weber com a ideia da racionalidade da ciência, né? Então se saiu daquela tradição das monarquias, da hierarquia das sociedades, as tradicionais famílias, as tradições ritualescas que envolviam aquele antigo regime, para ideias de inovação e de transformação permanentes. A inovação passou a ser uma adjetivação elogiosa, uma pessoa inovadora. Ela sempre é uma pessoa que busca a novidade, que busca se aperfeiçoar, e isso a modernidade já trouxe. E aí também houve uma tradição, uma mudança significativa daquelas relações familiares pessoais que nós estudamos, por exemplo, no Durkheim, com aquela antiga solidariedade mecânica que existia e que era muito forte naquela caracterização específica das regionalidades, das localidades, daquela cooperação que existia racionalmente entre as pessoas, para relações que se impessoalizam. O próprio casamento passou a ser um contrato revogável com a ideia do divórcio. E aí não é uma questão dele estar julgando se é positivo ou negativo, ele está mostrando como é que a modernidade se estabeleceu. Se substituíram aqueles pensamentos de religião e misticismo pela razão e pela ciência, um otimismo em relação à razão e à ciência como libertadoras. Olha a influência da própria escola de Frankfurt, que depois disse que essa razão ela acabou sendo instrumentalizada, a passagem da produção artesanal para a produção industrial, a mudança do artesão para o operador da fábrica, para o operador da máquina, a mudança daquela ideia do artesão produtor para um operário. E também a ideia de que, assim, gente, as pessoas não tinham até o século XVIII, até a Revolução Industrial, principalmente, não existia essa preocupação com o tempo. As pessoas não controlavam as horas. Era manhã, beleza. Almoço, tarde, noite, beleza, vamos dormir, e assim vai. Nós, hoje em dia, uma das coisas que eu mais ouço é sem tempo, irmão. Então, nós passamos para a era da velocidade, as pessoas viviam com a velocidade máxima de 1 cavalo de potência, que era o próprio cavalo. Cara, hoje em dia nós estamos nesse frenesi histérico que a gente controla segundos, meu, o que é a ideia, assim, de tu receber um áudio de 3 minutos, tu já diz, onde é que essa criatura tá com a cabeça para me mandar um áudio de 3 minutos, 3 minutos é uma tese científica já, né? Cara, nós viramos aprisionados ao tempo, mas um tempo cronométrico. E aí, vamos lá. Onde é que ele joga a ideia? Vamos ver as diferenças que se traz aí da modernidade líquida e da modernidade sólida e modernidade líquida. Vem comigo aqui, então. A modernidade sólida, ela se consolidaria justamente com esse capital pesado que havia sido estabelecido em torno da industrialização. Aqui, a permanência, percebam, essa fábrica aqui não vai sair desse lugar e ir para outro. Permanência, fixidez, consistência, firmeza,
a ideia de herança, inclusive nas próprias relações do trabalho. Aqui nós temos um mundo que se estabelece mais em linha reta, em continuidade. E isso já aparece, por exemplo, aqui, ó. Quais são as características que ele traz para nós? Características econômicas daquela modernidade sólida: capitalismo industrial com um sistema de produção fixo, modelo de estado de bem-estar social. Aí, olha só, a ideia do bem-estar social, ela começa a se estabelecer já em torno do próprio pensamento que os utilitaristas trouxeram lá no século XIX, que depois resultou em pensamentos como do John Maynard Keynes, as leis trabalhistas. Claro que houve tantas conquistas, tudo mais, mas observa bem, a referência para aquela modernidade sólida em torno do Bauman foi justamente a produção desse estado de bem-estar social. E aí, até mesmo o pensamento positivista trazia a ideia de que a ordem, ela dependia também do progresso, mas o progresso traria uma estabilidade econômica, fazendo com que houvesse também uma distribuição da renda para os trabalhadores. E aí é uma coisa que eu quero chamar atenção para vocês, que é o seguinte: apesar de todas as escrotices do Ford, principalmente em termos de antissemitismo, escroto total, o pensamento do Ford, nessa característica da modalidade sólida, ele estava em consonância com o próprio estado do bem-estar social. Ele é um livre empreendedor. O Ford, cara, Henry Ford, Fordismo, Taylorismo, produção em série, tem essa cronometria, sim, mas o Ford, ele sempre diz o seguinte: eu preciso produzir coisas que o meu empregado possa comprar. E por isso se falava, ele tinha essa preocupação assim, ó, em garantir um salário digno, que permitisse uma vida digna, para que o próprio trabalhador estivesse integrado nesse sistema produtivo, identificado com a empresa, e que também pudesse ter os benefícios da produção, com um salário digno, com uma jornada de trabalho que permitisse a ele ter uma família, ter um lazer, frequentar seus espaços religiosos e ter uma identidade com a própria empresa, sabe? E é interessante que, a partir dali, também houve uma construção fundamental de direitos trabalhistas. As legislações trabalhistas, muito conquistadas a partir da luta e do sangue de inocentes que foi derramado, de operários que foram massacrados em 1º de maio, em 8 de março, mas se teve uma legislação previdenciária trabalhista. Mas naquela modernidade sólida, era muito comum, mas muito comum mesmo. Tu pegava assim, anos 50, 60, 70, em países, até mesmo aqui no Brasil, quando tu conseguia um trabalho numa empresa, a tendência era que assim, ó, tu começava a trabalhar numa determinada fábrica aos 19, 20 anos, e assim, ó, se não houvesse uma oscilação muito grande no sistema produtivo, a tendência é que tu trabalharias com estabilidade. Gente, a estabilidade no trabalho das próprias empresas privadas no Brasil era garantida pela CLT. Era garantida pela CLT. Depois de 10 anos trabalhando numa empresa, se tu não fosse demitido, tu não iria mais ser demitido na tua vida inteira. Então era aquela coisa do envolvimento com uma fábrica que representava não apenas um trabalho, mas um projeto de vida. Especialmente em grandes economias, e claro que o Bauman ele fala muito mais do próprio Estados Unidos e da Europa, mas se chegava lá nas grandes fábricas de Detroit, que hoje é quase uma cidade fantasma, e se colocava o cara trabalhando, uma moça trabalhando a partir de 19, e o projeto ali era um projeto de vida, não só de trabalho, porque a tendência é que essa pessoa tivesse uma vida digna em um trabalho e se aposentasse trabalhando por essa empresa, a não ser que fizesse alguma merda muito grande. No Brasil, só houve o fim dessa estabilidade no serviço privado como uma forma de atrair as empresas estrangeiras para o nosso cenário econômico no início da ditadura militar, durante o governo do Castelo Branco, quando se acabou com a estabilidade, se criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, permitindo que se demitisse as pessoas sem que houvesse uma realidade de
puxa, como é que se chama? Justa causa. De tu fazer uma merda tão grande que os caras te demitem por justa causa. Pois bem, politicamente também, o que a gente tem? A gente tinha aqui os estados que haviam surgido e que eram sólidos e que eram exatamente os espaços públicos onde os cidadãos poderiam encontrar a sua proteção, os seus direitos sociais, os direitos trabalhistas, os direitos políticos e os direitos sociais. Gente, sem que existam direitos sociais, não há liberdade alguma. Na miséria, na favelização, não existe liberdade, não existe cidadania efetiva. E havia um comprometimento, pelo menos teórico, em grande parte dos estados europeus e nos Estados Unidos, existia sim a ideia de um Estado que representava a totalidade do poder político, com as suas instituições. Lembra do Hegel? O Hegel era um cara que dizia que a dialética da política se encerrava no Estado. Porque no Estado, no governo, nas instituições, nas regras, que também iriam se modificando de acordo com a dialética da tese, da antítese e da síntese, todas as teses e antíteses da sociedade seriam resolvidos através do próprio Estado, que o Estado era o fim da atividade política. O Hegel trazia isso lá no final do século XIX. E, de fato, durante um bom tempo, a identidade dos cidadãos com o seu Estado, ela via a representação de compromissos com os interesses sociais, os direitos sociais, compromissos das próprias lideranças com as comunidades que representavam, com os sindicatos, que eram também uma representação do trabalhador. E aí essa mobilização política, ela acontecia justamente com as pessoas identificadas com um determinado Estado. Só que aí nós passamos para resultados que fugiram dessas características que eram mais positivas vistas pelo Bauman. O Bauman criticava o quê? Criticava a ideia de que, nesse mundo sólido, também nós passamos a ter, com a massificação da produção, este homem preso ao sistema fabril. Essa crítica que já aparece no Tempos Modernos, que aparece no 1984, do George Orwell, e aos totalitarismos. Os totalitarismos da Itália, da Alemanha, da União Soviética, stalinista, Alemanha nazista, Itália fascista, os proto-totalitarismos de Portugal e Espanha foram resultados também daquela racionalização. Lembrem do que diziam Adorno e Horkheimer lá na nossa primeira aula sobre a Escola de Frankfurt, tá? Bom, indústria cultural e tudo mais. Bom, vejamos, aí nós passamos a ter o capitalismo neoliberal, que vai dar origem a essa modernidade líquida. E aí observem, aqui nós temos as grandes marcas se globalizando efetivamente. O neoliberalismo ele pressupõe a ideia das privatizações do Estado mínimo. A globalização ela necessita do quê? Ela necessita de meios de transporte fundamentais. E aí, os aviões, os grandes navios com containers, com uma capacidade de cruzar os oceanos de uma maneira rápida, o sistema de transportes que favoreceu essa possibilidade de expansão, as tecnologias de comunicação, mas também o neoliberalismo e a globalização, para poderem se consolidar, elas precisaram eliminar também a força daqueles estados e a própria característica do asseguramento dos direitos sociais e trabalhistas por parte desses estados. Os mercados nacionais, eles, em detrimento, os mercados nacionais, eles retraem-se em prol desse mercado global que se estabelece. E aí o esvaziamento do Estado começa justamente por uma privatização de uma série de coisas, inclusive em países como o Chile, da previdência social, da educação, da saúde. E aí, quando o Estado deixa de atuar e vai se tornando cada vez mínimo, ele traz consigo a erosão desse espaço político, que para o Bauman é a principal consequência nefasta do neoliberalismo e da globalização, a erosão do Estado enquanto espaço público de representação da sua sociedade. Porque pensem comigo, se o Estado Nacional ele já não é mais forte o suficiente para ser capaz de oferecer aos seus cidadãos a solução para os problemas, e esse Estado deixa de ser justamente a representação do espaço político, a representação do espaço público.
Mas a globalização, ela trouxe consigo também o abandono do bem-estar social, o neoliberalismo trouxe isso. Os direitos sociais passaram a ser vistos como se fosse uma antessala do socialismo. Falar em direitos sociais, falar em direitos trabalhistas é praticamente colocar na testa de uma criatura a pecha de comunista. E não simplesmente uma pessoa ética, justa, digna, que se preocupa com o outro, que não enxerga o outro apenas com um espelho seu e com algo a servir para a tua melhoria das tuas condições de vida, quer o que tu considere essas condições de vida. Isso é a desumanização. Lembra lá daquele primeiro slide, deixar de se preocupar. A perda da humanidade é geral, né? Mas venham comigo, eu vou colocar para vocês agora uma série de características que essa globalização trouxe. Redes de comunicação, redes de transporte, tecnologia. Nossa, um fluxo gigantesco de capitais e mercadorias, mas e de pessoas? Mas e de saberes? Será que todos nós temos esses acessos? E as regiões que se precarizaram e se miserabilizaram com essas mudanças sistemáticas que a globalização trouxe? Porque hoje em dia as empresas, elas simplesmente migram para outras áreas, abandonam aquelas comunidades. Foda-se se tu tinha o teu projeto de fazer o emprego aqui, porque tu é um número, qualquer crise é assim, é corte de pessoal. E eu vou lá para a Índia, eu vou lá para a China, eu vou para a Ásia. E lá eu vou produzir com outras pessoas com quem a minha empresa nunca teve relação. Mas, hoje em dia, as empresas têm capitais abertos e elas se tornaram tamanhamente transnacionais que os problemas gerados por essa condição de economia globalizada, esses problemas eles já não têm mais nem propriamente uma origem específica, porque eles podem ser problemas gerados pelo capitalismo financeiro, e aí se globaliza também isso de maneira muito rápida. E como as próprias empresas não têm mais nem sequer um país efetivamente de origem, os estados nacionais, eles ficam ainda menos capazes de oferecer qualquer resposta social aos problemas que existem. Porque se as empresas aqui do Vale dos Sinos decidem sair e passar a produzir calçados, primeiro no Nordeste, depois na China, o que fazem os poderes locais e o próprio governador do Rio Grande do Sul em relação a isso? Vai mandar parar a globalização? E aí como é que continua oferecendo algum tipo de bem-estar, de segurança, de educação, se o próprio capital que era gerado e os empregos que eram gerados simplesmente desaparecem? E o que se faz com essas pessoas todas que ficam à mercê? Então são essas as grandes preocupações do Bauman. E aí venham comigo, vamos lá, quais são as características dessa modernidade líquida que surge a partir justamente do capitalismo neoliberal, da globalização, do Estado mínimo, porque agora todos aqueles ideais que eram buscados na própria modernidade sólida de construção do Estado, de direitos políticos, as conquistas do próprio feminismo, as conquistas de gênero, elas chegaram a um ponto que efetivamente elas se consolidaram. Embora ainda muita coisa precise ser transformada, aquela geração de 1968, ela é uma geração que lutou pelo direito da sexualidade, pelo direito à liberdade de expressão, pelos direitos civis dos negros, pelo feminismo, pela questão ambiental. Hoje nós já estamos debatendo a questão ambiental sempre. Hoje as mulheres são livres para serem iguais aos homens e exigirem essa condição e não serem mais objetificadas nos espaços das ruas, nos espaços públicos, e que não sejam mais condenadas por uma sociedade onde a tradição colocava elas simplesmente com a oportunidade de viverem dentro de uma casa, ou do pai ou do marido. Já podem escolher ser isso. Mas essa modernidade líquida, ela traz consigo uma série de características que aí primeiro a gente vai analisar as características em si, e aí depois a gente parte para as últimas críticas do Bauman. Agora a produção não é mais aquela produção fixa. A produção se tornou flexível. Eu não preciso mais dos grandes espaços, grandes maquinários. O Bauman diz que agora o capital se livrou das grandes equipes de trabalho e o capital se livrou
das grandes máquinas pesadas, e aí livre ele pode fluir pelo mundo inteiro. A partir daqui se cria também uma outra circunstância que vai ter reflexos, inclusive, na nossa própria relação interpessoal, a obsolescência programada. Porque, afinal de contas, o pensamento que se tem em relação à produção é que o produto que eu vou oferecer, ele não pode ter a tecnologia permanentemente mais avançada, ou já conter a finitude de uma determinada tecnologia, e nem pode durar muito tempo. Muitas coisas, assim, você comprou, 2, 3 meses depois, você foram, né? Mas as fronteiras efetivas nacionais e regionais se diluíram, segundo Bauman. Não há mais essa ideia de um Estado-nação. A globalização trouxe isso. Mas identidades locais ou regionais, elas ficam cada vez mais deslocadas. São poucas as identidades, como a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu estou falando, de um centro de tradições, que também são inventadas, digamos assim. Mas a própria realidade de falar italiano já não é mais uma tradição para as comunidades da minha geração, de pessoas lá dos 40 e poucos que saíram de Nova Prata. Raros são os que ainda falam o dialeto da origem dos meus avós, dos meus pais. Então, essa identidade regional, o modus vivendi, o locus, o espaço onde se vivia, isso tudo vai decaindo. Outra característica que ele traz, e aí eu estou trazendo só as próprias palavras utilizadas pelo Bauman, esboroamento, ou seja, reduzir a pó as noções de tempo e de espaço. Porque justamente essa capacidade de transportes, de comunicação, ela é incrível, cara. É incrível. Eu acesso uma livraria de Londres, se eu quero, se eu posso também, né? Eu acesso, eu viajo pelo mundo através do Google Earth, eu não arrotei, tá? Google Earth, e isso tudo vai encurtando as distâncias e encurtando também essas possibilidades de o tempo cada vez é mais rápido e eu cada vez tenho nessa minha compreensão da maneira como o tempo representa para mim, cada vez mais eu fico também preso a essa necessidade de uma velocidade constante. Eu tenho que acompanhar o mundo. Por que vocês acham que nós vivemos essa era de ansiedades generalizadas, que daqui a pouco eu vou falar mais? E aí, esvaziamento do poder das nações, já coloquei para vocês isso, inclusive, olha lá, estados sem condições de controlar a informação e a economia que circula em seu território. Bom, vai ver o dilema das redes sociais. E cada vez mais entra esse elemento que depois eu quero trabalhar mais com vocês, que é justamente isso, esse foco absoluto no indivíduo, no teu mérito, na responsabilização individual. Porque, vem comigo, olha só, o sistema, gente, ele te oferece tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. São tantas as oportunidades que nós temos, porque para a geração dos meus pais, dos avós de vocês, as oportunidades não eram tão grandes. Necessariamente, assim, para que tu conseguisse uma qualificação maior, puxa, ter um curso superior era de uma diferenciação extraordinária. Ter uma pós-graduação era algo que, assim, era para raríssimos. Hoje eu estou fazendo a minha 9ª especialização em ciências humanas. Aí, outro dia, até um amigo meu me perguntou, tá, mas qual é o teu objetivo? Eu digo, aprender, estudar. Estou fazendo uma especialização na PUC em ciências humanas, história, sociologia, filosofia, em que eu tenho aula com uns caras fodas como o Gilles Lipovski, a Marie Del Priori, o Karnal e mais uma quantidade enorme de extraordinários professores daqui, o Juremir, daqui de casa. De professor que vai dar aula lá da França, velho. E eu estou aqui em contato. Então, esse deslocamento também dessa identidade espacial social para uma realidade virtual, que o Bauman ele enxerga como bastante nociva no Face, por exemplo, ele não trabalhava ainda com o Instagram, não era tão avançado, mas principalmente o Face. Eu tenho 5 mil amigos, tenho 2, 3 perfis no Face, 10 mil amigos. Claro que ninguém tem tantos amigos assim, mas aquela relação interpessoal, ela também se estabelece agora
em uma condição em que o mundo virtual me abre oportunidades extraordinárias. E a partir dessas oportunidades, a responsabilidade que é jogada sobre mim, ela é extraordinária. Porque depende de quem esse aprimoramento? De mim? Eu tenho ou não a possibilidade de estar cada vez mais buscando esse aprimoramento? Tenho. Eu devo buscar. E eu vou me aprimorar cada vez mais. E eu preciso, eu quero evoluir, eu tenho que buscar. E aí, ao mesmo tempo em que eu estou fazendo o pós, eu também estou preparando aula para vocês, estou preparando uma coisa daqui, outra dali, estou sendo um pai muito presente para a dona Cleópatra. E, nossa, a perspectiva, a possibilidade que me é oferecida, ela depende exclusivamente da minha capacidade de correr atrás. Então, quer dizer que também, se eu não consigo correr atrás, eu não estou sendo suficiente. Se eu não consigo correr atrás, puxa, o mundo está sempre dizendo para mim, tu pode ser tudo, Fábio, tu pode ser tudo. Por que tu tá gordo, bosta? E é bem assim que diz, né? Olha essa pança. Por que tu não tem uma alimentação regrada dessa maneira? Por que tu não faz isso? Eu posso. Eu posso, também, é só eu clicar ali, cara, seguir no Instagram criaturas que me ofereçam essas possibilidades, eu posso. Eu posso ser magro, eu posso ser atlético, eu posso ter dentes mais brancos, eu posso, sei lá, pintar meu cabelo, eu posso fazer qualquer coisa, cara. Posso tudo. Por que eu não faço? Ah, porque eu tô sem tempo, porque eu tenho que estudar, porque isso, porque aquilo, e tu tá vendo como eu tô ficando ansioso? E claro, eu estou frustrado porque eu pretendia hoje ter almoçado uma coisa, comprei umas cenouras, comprei umas coisas, não fiz nada disso, acabei comendo um sanduíche. Por quê? Porque eu sou um fraco, porra. Porque eu sou um bosta que não sou capaz de me organizar. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Naquilo que depois esse filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han nos chama de sociedade do cansaço. Porque eu nunca sou suficiente. Eu estou sempre atrasado com alguma coisa, eu estou sempre desqualificado diante de alguém. E se tudo depende de mim, se o mundo o tempo inteiro me diz que eu posso ser tudo, que eu sou livre para tudo, velho, eu tô. Vocês, principalmente, aos 21, 22 anos, 19, 20 anos, todo mundo parece que assim que tu tá esgotado, que tu tá no limite. Porque esse sistema que me diz que eu tenho a liberdade, ele não me diz como eu exerço essa liberdade, nem propriamente o que significa essa minha liberdade. E esse sistema me diz, vai, corre que tu consegue. Consigo o quê? Qual é o fim? O discurso não me mostra um fim, nem os meios para eu exercer a tal da liberdade que eu tenho. E aí existe um elemento que é fundamental, de que a grande maioria das pessoas nesse mundo da modernidade líquida, a grande maioria das pessoas vai passar a vida correndo, 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 para chegar ao lugar algum. Triste, né? E aí pensem comigo, as consequências nefastas dessa modernidade líquida, principalmente no neoliberalismo e na globalização, precarização das relações de trabalho. Já coloquei para vocês a erosão do espaço público, o Estado, e o Bauman ele tem muito isso. O Bauman ele via fundamentalmente o Estado como espaço público, sabe? Estado e todo o envolvimento que existe do Estado, da representação, das eleições e tudo mais. Ele pouco abria caminho para outras formas de exercício político, mas aqui a gente tem que ficar no Bauman. Esse mundo do individualismo extremo, que depois eu vou aprofundar, e o que ele chama de cultura do medo. Porque o que acontece? Esse mundo do globalizado, ele trouxe, primeiro, o fim desses direitos sociais. Os direitos sociais, gente, eles são o fundamento efetivo da liberdade e da igualdade política. Como eu falei para vocês antes, eu não exercito a minha cidadania sem que eu tenha uma condição social digna de vida. Mas, fim dos direitos trabalhistas, acaba com os sindicatos, que ainda eram os elementos que tinham a possibilidade de pressão sobre as empresas, desregulamentação das leis do trabalho. E aí, imaginem, não há mais nem a necessidade de uma vinculação do empregador com a empresa.
E isso no mundo do trabalho, ele faz também com que exista uma impessoalização por parte do empregador, mas também faz com que o empregado, mesmo aquele que tenha uma condição mais avantajada, que esteja mais preparado, a identidade que se cria com as empresas, ela é mínima ou quase inexistente. Como eu não tenho mais uma projeção de transformar o meu trabalho num projeto de vida, porque essas grandes corporações, elas são absolutamente impessoais e se elas precisarem me tirar, elas fazem como alguém que tira um tatu do nariz e joga fora, eu também não crio um comprometimento. E as relações de trabalho, elas se tornam cada vez menos efetivas, elas se tornam jamais afetivas. A identidade do trabalhador com a empresa e a preocupação da empresa com o trabalhador inexistem. E aí, mais uma coisa, essa obsolescência programada que é criada, ela também passa a ser vivenciada nas nossas relações. Porque se nada mais existe de referência, se não há mais comprometimentos entre as pessoas, as instituições e principalmente nas nossas relações pessoais, nós não mais damos sequer o tempo para ver se uma determinada relação, quer de amizade, quer uma relação amorosa, tem uma possibilidade de dar certo. No menor sintoma de crise, nós abandonamos essa relação. Gente, hoje em dia, assim, famílias simplesmente têm, por vezes, pais que ignoram filhos, filhos que ignoram pais, e relações de amizade que se solidifiquem são raríssimas. E eu nesse ponto, eu sou muito privilegiado, eu tenho amigos como o Paradim, que faz 41 anos que a gente se conhece. Eu tenho amigos muito bons que eu fiz dentro do trabalho e eu trabalho na mesma empresa desde antes de me formar. E isso é algo raríssimo nesse mercado de trabalho, nesse mundo contemporâneo. Porque as oportunidades que são colocadas, elas exigem o quê? Vamos ver, com a globalização, quem é que realmente tem um trabalho fixo e um salário bom? Ora, quem tem a possibilidade de culturalmente se capacitar. Se eu conseguir culturalmente me capacitar à internacionalização, eu terei espaços nesse mercado. Só que para me capacitar, eu preciso ter 1, 2 ou 3 línguas estrangeiras. Para me capacitar, eu tenho que ter um grande domínio da tecnologia. E para que eu faça isso, eu também preciso ter muito tempo livre. Porque também não adianta, olha como essa modernidade líquida, ela traz também para o empregado a responsabilidade de acompanhar a tecnologia que é oferecida para a empresa. Só que, observem, essa imagem aqui, ela é muito legal, porque assim, nós temos 2 mundos ligados um próximo ao outro. A quem essas oportunidades são colocadas? Porque, normalmente, o próprio discurso sistêmico te mostra o sujeito que saiu daqui da favela e chegou lá no topo de uma cobertura. Mas qual é o percentual? Qual é a representatividade dessas exceções que alcançam isso? E aí o que acontece é que, para a esmagadora maioria das pessoas que vivem, nascem e crescem nesse espaço, não existe o pai e a mãe permanentemente em casa. Aliás, normalmente é o filho ou a filha mais velha que vai cuidando dos mais novos. Ninguém te incentiva a permanecer na escola. Ninguém estabelece para contigo uma relação de estudo, de leitura. A tua própria atenção em relação ao que é colocado em termos educativos, ela não foi exercitada, por exemplo, em um desenho no canal Nickelodeon já com um potencial de educação desde o princípio, porque tu não tinha nem luz elétrica, vai ter canal Nickelodeon, cacete. E aí, quando tu vai para uma escola, a perspectiva que existe, ela é mínima, e o grau de capacidade de prestar atenção de uma criança que nasce nessas circunstâncias é muito menor do que de uma criança que, desde o princípio, já teve psicomotricidade estimulada, atenção estimulada, um pai ou uma mãe ou um irmão, ou até uma dinda ou alguma cuidadora que lesse historinhas.
uma quantidade significativa de brinquedos que estimulassem esse aprendizado e que, paralelamente às primeiras aulas, já começou a ter também um curso de inglês e que teve tecnologia à sua disposição desde o princípio e que aos 3 anos já brincava com o iPad. Então, quer dizer que percebam que essas oportunidades que são colocadas, elas reforçaram as probabilidades de que quem já era rico se torne ainda mais rico e aqueles que são pobres se tornem cada vez mais pobres. E aí, o que vai acontecer? Esse mundo que a globalização oferece é um mundo para poucos. Percentualmente na população mundial é um mundo para poucos. E aí o que acontece é que há uma multiplicidade de oportunidades e tem uma multidão de pessoas jogadas para essas oportunidades, sem que elas tenham a menor qualificação para exercer qualquer uma dessas funções. E aí o que acontece é que nós passamos a ter um desemprego que se tornou estrutural. O não capacitado, nessas circunstâncias, ele não se tornou apenas um desempregado. Esse cara, ele se transformou, sabe no quê? Num problema. Essa criatura se transformou num excluído, num ninguém, num refugiado. E aí regiões inteiras do globo simplesmente se transformaram em áreas excluídas, provavelmente o continente africano e algumas regiões do Oriente Médio e de localizações da Ásia tenham se transformado nas áreas inteiras mais excluídas. E aí a mesma globalização que faz circular a mercadoria, que faz circular o capital, fecha as portas para essa multidão de ninguéms, de problemas. E além de todas essas circunstâncias, nós temos cada vez mais essa sensação de isolamento. Viver com uma multidão de valores, normas, estilos de vida em competição. Olha, eu posso tudo, gente. Antes eu tinha a perspectiva de poucas possibilidades, mas eu conseguia exercer alguma coisa, eu me encontrava em algum espaço, eu era alguém para outros alguéms, eu era alguém para mim mesmo. Agora, eu tenho múltiplas possibilidades de escolha, de entrar na primeira faculdade que eu vá, se eu passar não sei aonde eu vou, se eu não passar eu não vou, eu desisto, e se eu não passo é porque eu não sou capaz. Pois é, mas que preço psicológico é esse, né? Que preço psicológico é esse que a gente paga? O elemento de emancipação que nos foi prometido, ele, pelo menos teoricamente, todos nós temos essa perspectiva. Nós somos responsáveis por nossas escolhas, livres, e temos uma multiplicidade de coisas. E aí, olha que coisa que ele coloca para nós que interessante, ó. Não existe um fim no caminho. Lembra que disse que a gente vai passar a vida inteira correndo sem saber direito, nem sequer para onde a gente vai chegar. E aí o que acontece é que também os meus desejos, eles precisam ser satisfeitos instantaneamente. Cara, sem tempo, irmão. Então quer dizer que se tu que está aqui do meu lado não representa para mim algo positivo, chuta a tua bunda e foda-se. Assim como também a minha bunda chutada e foda-se. Se um mês eu tô apaixonado, mês seguinte já não tô, cada um para um lado, vamos embora. Mas não é só nessas relações, é também com o próprio espaço, a casa, o modo de vida. E aí essa relação toda precariza a própria compreensão do outro enquanto um indivíduo merecedor de direitos sociais e direitos humanos. Antes a busca era de uma sociedade justa. Agora, os direitos humanos que foram conquistados, eles permitem a todos nós, indivíduos, escolhermos como encontraremos a felicidade. Só que a felicidade vai estar sempre, sempre, sempre cada vez mais distante, liquefeita, porque eu nem mais tenho noção do que significa efetivamente companhia. Eu não tenho mais a noção do que significa um bem-estar. E parece que também eu não tenho mais noção sequer de limites. Para quê? Estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Percebam quantas e quantas fotos vocês já viram de pessoas sentadas, todas elas com seu celular, olhando uma rede social distante. E aí entra essa hiperindividualidade, né? É o individualismo extremo. O outro é sempre um espelho para mim. Eu sempre olho para o outro procurando enxergar alguma coisa que seja benéfica ao que eu faço. Quantas vezes nas conversas a gente percebe assim,
puxa, tu tenta conversar com a pessoa e aí tu explica uma coisa tua e a criatura já te responde colocando 30 coisas da vida dela. A tua preocupação, a tua angústia desaparecem, o teu pensar desaparece porque a criatura passou a falar especificamente dela. Por quê? Porque se o outro não é o espelho que eu quero refletir os meus desejos, as minhas angústias, foda-se, esse outro não me serve. Perdemos referências, perdemos determinadas ordens. E aí o resultado disso, isso aqui é tudo texto do Bauman, vocês vão ter todos esses slides. Agora, a única pergunta é aquilo, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o quê? Eu vou correr atrás desesperadamente desse aprimoramento. Ações permanentes. E aí, essa última expressão, a incompletude, é então constitutiva da identidade líquida. É aquilo que eu te falei, eu nunca estou pronto, eu sempre estou atrasado, eu nunca estou qualificado, eu sempre tenho que dar algo a mais. E essa angústia não passa nunca. Individualismo extremo. O outro é sempre uma ameaça. Porque eu conheço quase 10 mil pessoas só no Facebook. Cara, eu não sei o nome do meu vizinho da frente. Eu mudei em abril. Não sei o nome. Eu não sei direito o nome do porteiro do meu prédio. Eu não sei quem são as pessoas que vivem e compartilham comigo o espaço da minha vivência. E me diz o que tu sabe efetivamente da vida, dos sonhos das pessoas que trabalham na tua casa. Te aparece para perguntar uma sequer vez para a pessoa que trabalha lá na tua casa qual é o sonho da vida dela? O que ela pretende conhecer? E aí? O outro, se ele não corresponder ao que eu preciso, ele é visto como um inimigo, que inclusive vai limitar. E não é só a questão da segurança, mas o que ele coloca para nós dessa cultura do medo é que eu já parto do pressuposto que o outro é alguém que vai atrapalhar a minha vida. Então, esse outro, ele já automaticamente causa medo em mim. Medo de que aquela minha ansiedade por trabalhar, por correr, seja prejudicada em função da presença desse outro. Que coisa, hein? A cultura do medo, a indiferença com o outro, essa solidão numa multidão, o esvaziamento dos espaços públicos, o enfraquecimento do Estado, dos direitos sociais. Tudo isso são os elementos característicos de Zygmunt Bauman. Eu sei que essa aula foi mais longa do que a gente pretendia, mas ela é essencial para a reflexão. Nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode encontrar respostas para os problemas que a afligem. Feito! Beijos, galera!